Já vamos começar então esse assunto para falar um pouquinho sobre um projeto que deu o que falar, né? O projeto que cria a ocupação de motorista de plataforma e estabelece alguns direitos desses profissionais. Está movimentando muito aí o nosso noticiário. A gente vai dar bom dia para a doutora Carla Benedetti, advogada especialista em direito previdenciário. Doutora Carla, bom dia. Obrigada por estar com a gente nesta manhã. Tudo bem? Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Maravilha, doutora. Bom, acho que a senhora, né, com certeza viu aí o noticiário, acompanhou também o anúncio desse projeto, né, assinado pelo presidente Lula, e realmente está mexendo um pouquinho com esse universo, né, com toda a população que também utiliza desses meios de transporte, a população as pessoas que trabalham com isso, né, com esses aplicativos. Agora, para além, né, da questão da CLT, que a gente sabe, o projeto também traz detalhes de alguns direitos previdenciários desses motoristas, né, doutora? Para a gente poder começar, o que diz esse projeto nesse sentido? Bom, muito importante nesse projeto é que a partir de agora, esse motorista de aplicativo, ele vai contribuir com o INSS, o empregador também. Então, enquanto o empregado vai contribuir no montante de 7,5%, o empregador vai contribuir com o restante. E daí ele vai ter acesso aos benefícios previdenciários. Como será sobre 20%, ele vai ter direito à aposentadoria não só por idade, como por tempo de contribuição também. E os demais benefícios previdenciários, como o benefício por incapacidade, vai deixar pensão por morte aos dependentes, e a mulher vai ter direito ao salário maternidade. Então, pensando aí que de repente tem um infortúnio da vida, uma situação difícil, ele vai ser amparado também, tal como um trabalhador da CLT. Ô, doutora, mas qual vai ser a base, por exemplo, de cálculo? Porque eles recebem porcentagens, né? Bom, a base de cálculo, eu sei que eles vão ter que receber um piso mínimo da categoria, né? E daí eu realmente vai ter que, não sei exatamente, é um projeto que está em discussão, mas eu imagino que vai ser com o montante da corrida, vai colocar 7,5% e o restante para o empregador. Lembrando que nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Isso, eles vão ter que estabelecer de forma mais clara isso, né? Porque o que tá rolando por aí que a gente ouve, né? O pessoal já estão criando taxa agora para o motorista de aplicativo pagar, e agora vai ter que cobrar imposto do motorista. É aí que tá esse assunto que a gente vê rolando nas ruas, né, doutora? Na verdade, é muito importante para o motorista. Eles estão dizendo que vai cobrar taxa, mas imagina só, esse motorista se vê totalmente doente, às vezes é um arrimo de família, ele não tem como sobreviver, vamos supor que ele se aposentou por invalidez, então a gente tem que pensar que ele vai estar protegido tal como um trabalhador da CLT. Ainda há uma discussão, não se sabe se vai ter um aumento da corrida ou não, a Uber não se expressou, não se pronunciou em relação a isso. Mas o que eu quero alertar as pessoas, claro que cada um tem uma situação de vida, sua conta apertada, mas a gente tem que pensar na dignidade do próximo também. Então, se refletir num pequeno aumento, eu particularmente pagaria, né? Eu sei que cada um tem uma situação de vida diferente, porque sei que o outro está com dignidade, que essa outra pessoa vai ter uma vida melhor. Eu ia pedir até para a senhora explicasse as mudanças e a importância dessas mudanças. Parte a senhora já comentou, porque a gente tem um universo muito grande de trabalhadores nesse meio. A gente cita a Uber, mas existem diversos outros aplicativos hoje no mercado, né? Queria que a senhora falasse das mudanças, na verdade quase que novidades, né? Não é tanta mudança, porque é algo que está sendo criado, e da importância disso, porque são trabalhadores que muita gente saiu de algum setor e foi para este mercado. E tem gente que tem esse trabalho também de motorista de aplicativo como um bico, né? Como extra também, né? Tem também. Como serão também esses cálculos? Serão válidos? Poderão ser agregados na conta previdenciária? Ainda há uma discussão, não temos certeza de nada, mas como já aconteceu com o Uber, eu acredito que é um caminho que vai acontecer daqui para frente.
Então, existe uma possibilidade aí de agregar os outros trabalhadores. Então, seria... nessa mesma situação. Eu queria que a senhora pudesse explicar também, por exemplo, isso aconteceu, né? A gente conhece muita gente que saiu de um comércio, que saiu de indústria. Primeiro teve uma questão das indústrias, né? Muita gente, perdeu metalúrgico, enfim, desempregado. Depois os comércios, muito por conta da pandemia. Essas pessoas, o acúmulo continua normalmente a partir do momento que isso foi regulamentado agora. Sim. Eles vão calcular, provavelmente eles vão estabelecer o valor da corrida e vão calcular sobre os 7,5% que o trabalhador vai pagar, o restante do empregador. Era isso que você estava perguntando? Você vai acumular. E a questão que, por exemplo, do que esse trabalhador já teve ao longo da vida dele, né? Como trabalhador, pensando... vai acumulando. Então, na aposentadoria, por exemplo, isso. Eu vou computar o período. Vamos pensar como se fosse um contribuinte individual. Aqui não seria exatamente o caso, porque tem a contrapartida do trabalhador. Então, eu vou computar lá o período de CLT registrado em carteira, certinho, que está no CNIS, o período de contribuinte individual. Agora vai ter esse período também do Uber, como se fosse um trabalhador da CLT, muito embora não exista um registro, né? Mas vamos dizer assim que ele tem basicamente um contrato de trabalho com a Uber, né? E mesmo que não seja eu não sei como que eles, na verdade, estabelecem esse contrato de trabalho, vamos dizer assim, né? Entre aspas, um contrato. E a partir dali, pegando o montante da corrida, vamos supor que ele ganhou lá R$5.000, ele vai colocar lá 7,5% desses R$5.000, o empregador o restante até somar 20% e vai ter acesso aos outros benefícios previdenciários. Esse motorista de aplicativo não poderia ser apenas um MEI? Ele poderia ser, só que vai ficar mais caro. Bom, não exatamente mais caro, porque o MEI ele vai contribuir sobre 5%, só que tem um problema do MEI, tá? O MEI não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que complemente. E ele só vai se aposentar salário mínimo. Então, se é uma pessoa que quer contribuir com valor mais alto, quer aposentar com valor mais alto, não é a melhor saída. E aproveitando já falando isso, que tipo de aposentadorias, né, esse motorista pode ter? Tem diferença de homem e mulher? Bom, mulher não para o aplicativo. Mulher se aposenta mais cedo por uma questão de ajuste de prejuízos. Como ela tem uma dupla jornada de trabalho e tem maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, então, se diminui esse tempo de contribuição dela ou a idade. Então, ela pode se aposentar mais cedo, como sempre foi, com tempo de contribuição ou idade, mas não que no aplicativo vai ser diferente. E no aplicativo, desse jeito, sobre 20%, você vai ter direito a todas as aposentadorias e benefícios previdenciários, tal como uma pessoa que não trabalha com aplicativo, como um trabalhador da CLT mesmo. Então, vai ter direito a todos os benefícios, sem exceção, inclusive aposentadoria por tempo de contribuição. Doutor, essa decisão de agora é inédita ou a gente já tem assim algo parecido, precedentes? Porque o que o trabalhador conhece é que as contribuições previdenciárias ou são via CLT ou são no carnezinho, né? Que ele MEI, pode pagar ali todos os meses. Individual ou facultativo. Isso. E desse modelo que, por exemplo, a gente não sabe qual é o tipo de contrato que é firmado entre as partes, mas vem aí uma determinação da questão da contribuição. Isso é inédito ou a senhora já acompanhou situações parecidas? Olha, nesse formato é inédito, mas existe também uma questão de contrato de trabalho. Às vezes não existe um registro certinho, mas existe um contrato de trabalho que eu posso utilizar no momento da aposentadoria, e esse contrato de trabalho serve como prova para a pessoa se aposentar. Interessante. Então é bom que o trabalhador tenha um registro de tudo isso, para, como a doutora diz, como prova mesmo. E os entregadores, né, geralmente algumas empresas os contratam, né, mas tem aqueles que também trabalham por conta própria, e aí já é uma outra lacuna, né, doutora? Sim, né, aqueles que trabalham por conta própria é outra lacuna.
A gente tem que acompanhar como que vai Quanto continuar tempo a senhora isso. acredita para a regulamentação? Porque agora foi assinado, né? Sancionado, mas precisa regulamentar, né? As empresas têm que... Bom, eu penso que esse ano ainda acontece. Tomara. Quando eu já não sei. E tem uma resistência da sociedade bastante grande em relação a isso. Mas a gente tem que entender que é para o bem desse trabalhador. E esse trabalhador tem que entender que é para o bem dele, né? Desde que ele não perca a margem de lucro, né? Porque isso é muito importante, né? Não adianta você garantir um direito previdenciário para pensar no futuro e ele perder margem de lucro. Você não consegue sobreviver, né? Ele está trabalhando nisso para ele ter uma condição de sobrevivência, ter uma vida mais digna. Então, você garante dignidade para ele e pensando nos benefícios previdenciários, mas tira no presente, daí também não é interessante. Então, ele tem que ter acesso a todos esses benefícios, só que tem que perder a margem de lucro. Excelente. Vamos acompanhar. Muito então, bom. né? E bem ver como é que explicado fica pela doutora. e para que as pessoas entendam, né, um pouquinho mais e possam se informar para saber. Entender a importância disso, como a doutora disse, né? É um ganho, desde que do outro lado não haja percas, e a perca geralmente acaba sendo no bolso. Doutora Carla Benedetti, advogada especialista em direito previdenciário. Doutora, muito bom. E a gente aguarda a senhora muito em breve aqui para a gente abordar diversos outros temas, porque previdência, olha, o brasileiro fica de cabelo em pé. Para mim é um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigada.